Vamos falar um pouco sobre a pesquisa Genial Quest, que foi divulgada ontem, mas movimentou aí os partidos. Agora há pouco vocês estavam falando já de apurações sobre Centrão, sobre PT, como é que todo mundo reagiu a essa pesquisa. Tivemos reações até no mercado financeiro. Trazer aqui os dados só para a gente relembrar, já também trazer os nossos analistas já com o olhar à frente. O presidente Lula aparece nessa pesquisa 10 pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro para as eleições presidenciais do ano que vem. Pesquisa também mostrando uma melhora nos índices de aprovação de Lula. No primeiro turno, venceria a corrida presidencial com 39%. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, apareceu em segundo lugar, surpreendendo muita gente nos 6 cenários que foram pesquisados. Então, num primeiro cenário, em primeiro turno, Lula com 39%, Flávio Bolsonaro com 23%, Ratinho Júnior, do PSD, com 13%. E aí a gente tem outros candidatos, 5% de indecisos. Em um embate entre Lula e Flávio Bolsonaro, em eventual segundo turno das eleições de 2026, o presidente aparece com 46% contra 36% do senador e aí 3% de indecisos. É a primeira vez, gente, que a Quest não simula um cenário com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pesquisa também questionou quem Bolsonaro deveria ter indicado no lugar de Flávio e o nome da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do PL, apareceu na frente. Vamos, então, olhar um pouquinho para todas as repercussões dessa pesquisa. Daqui a pouquinho o nosso Sidney Rezende vem com a gente direto do Rio de Janeiro, até para falar sobre a menção de Michele Bolsonaro, estratégia possível também do PL. Antes eu volto com Vitória Bel e o nosso Yander Porcela. Yander, como é que o Centrão está vendo essa pesquisa e já aí à vista com novas movimentações? Roberta, essa pesquisa foi um balde de água fria na estratégia que o Centrão vinha construindo. Porque desde que Flávio Bolsonaro anunciou a pré-candidatura à presidência da República, quando ele fez aquele anúncio de que foi o escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para representar a direita contra o presidente Lula, essas lideranças do Centrão vinham tratando a candidatura dele como algo passageiro, uma estratégia do bolsonarismo para que Bolsonaro, que está preso em regime fechado, não perdesse tanto poder político, tanta influência, para manter o clã ali no controle da eleição presidencial, mas a expectativa era de que Flávio, depois de de cumprir esse papel, desistisse a tempo de apoiar um candidato de centro-direita como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é o favorito tanto das lideranças do Centrão, dos partidos de centro-direita, quanto de setores do empresariado, do mercado financeiro. Essa era a expectativa, esse era o cenário com que essas lideranças do Centrão trabalhavam. A partir dessa pesquisa, Roberta, a impressão é que fica muito difícil Flávio Bolsonaro desistir da candidatura, porque ele ganhou um impulso muito grande. Flávio tem uma rejeição alta. De fato, o que pode, de alguma forma, ser um impeditivo, para ele conseguir um segundo turno, por exemplo, vencer o presidente Lula. Mas também há a avaliação de que a rejeição ao petista, a Lula, também é grande por conta dessa polarização que a gente vive no país, polarização política. Então, no fim das contas, a rejeição de Flávio pode não ser um impeditivo nesse sentido. E aí o Centrão muda de estratégia, porque Tarcísio de Freitas, que era o candidato favorito, já não parece mais tão viável nesse momento. A candidatura de Flávio, essa pesquisa mostra bem, tende a ganhar muita atração. E aí ele deve ficar cada vez mais empolgado para manter essa candidatura. Ele já vem modulando o discurso dele para moderar o centro, para virar, de fato, um candidato ali que possa atrair outros setores. Então, Roberta, a estratégia e a visão do Centrão sobre essa disputa pela presidência mudou, sim. Pois é, ainda que essa rejeição de Flávio Bolsonaro possa pesar muito mais no segundo turno, de acordo, inclusive, com alguns integrantes do Centrão. Ô, Vitória, como é que o PT está reagindo a essa pesquisa? O que a gente já tem de repercussão um dia depois, hein?
Pois é, a cúpula do PT começou a ver essa reação de Flávio Bolsonaro nas pesquisas também com uma certa preocupação. Por quê? Flávio Bolsonaro, apesar de ter essa rejeição, que se aproxima muito da rejeição do próprio pai dele, também representa um fato de que ele poderia ter o mesmo destaque eleitoral de seu pai. Então, se ele se assemelha a Jair Bolsonaro na rejeição, ele também se assemelha a Jair Bolsonaro no potencial de atrair votos da direita, o que até então era visto com um certo ceticismo. O que estavam ali cogitando a possibilidade de Flávio Bolsonaro acabar se isolando, não ter os mesmos votos que seu pai teria, não ser bem visto pelo eleitorado da direita e da centro-direita e, portanto, um outro candidato, como o Yander disse, de centro, poderia ter aí o seu destaque. E essa pesquisa mostrou que não, que Flávio Bolsonaro levaria, sim, o capital político, se não por inteiro, boa parte do capital político de seu pai para as urnas. Então, isso levantou na esquerda o alerta para que, muito provavelmente, a direita não vai mais se dividir na eleição de 2026, como estava sendo esperado. E se a direita não se dividir e se unir em torno de Flávio Bolsonaro, o presidente Lula terá um embate muito parecido com o que teve em 2022, quando presidente Lula e Jair Bolsonaro ficaram ali com alguns milhões de votos de diferença, alguns milhares de votos de diferença, na verdade, no segundo turno da eleição. Então, uma eleição muito trabalhosa e muito polarizada. Claro que o PT também tem uma certa dificuldade com Tarcísio de Freitas por ele representar um nome de centro que também teria uma quantidade de votos muito grande, mas nesse cenário a polarização e a união em torno de Flávio Bolsonaro é o que está surpreendendo e preocupando a cúpula do PT. Roberta.